Ora, o sujeito está dizendo o seguinte, que praticamente toda a ciência antiga e medieval foi construída apenas pelo uso da simples razão, sem apelo aos fatos. E que, de repente, a filosofia moderna, com o empirismo, descobriu que os fatos eram importantes e que não bastava você construir belas teorias, pelo puro exercício da sua capacidade dedutiva, mas que era necessário apelar aos fatos. Ora, a primeira coisa que me chamou a atenção para a absurdidade dessa coisa foi quando eu comecei a ler os livros de ciência de Aristóteles. São livros que só os especialistas leem. A pessoa lê a lógica de Aristóteles, lê a metafísica, lê a política, a ética, né? Mas passa por cima do livro da geração dos animais, o livro dos meteoros, etc, etc. Quando você vai ver, 70% da obra que se conserva de Aristóteles são livros de ciências naturais. Eu digo, mas se era para ignorar os fatos, por que o sujeito ficou investigando tantos fatos? Quer dizer, aqui, só o próprio Aristóteles faz a descrição da anatomia de centenas de espécies de animais. Anatomia, fisiologia, até embriologia. Digo, mas como? Se eles ignoravam completamente os fatos, se era para construir pela simples razão pura, então para que tantas observações? Então isso aqui parece que está contraditado. Quando você vai ver direito como as coisas foram, a ideia de construir o conhecimento pela razão pura não apareceu na cabeça de ninguém antes do ano de 1600. Quer dizer, a ideia de que a experiência não traz conhecimento, de que só o que importa é a razão pura, essa é uma ideia de Spinoza. Spinoza nega taxativamente que a experiência possa trazer algum conhecimento. Ele diz, nós temos que desenvolver tudo como os geômetras fazem. Quer dizer, você cria os conceitos, a própria construção dos conceitos é a fonte da verdade. E isso é o que caracteriza o que nós chamamos de racionalismo clássico. O racionalismo clássico é uma coisa característica da modernidade. Isso quer dizer que o indivíduo, a história que o camarada está narrando está 100% invertida. Quer dizer, ele atribui à Idade Média e à Antiguidade uma ideia que foi característica da modernidade. E foi contra este racionalismo da modernidade que se levantam os empiristas modernos como Locke e outros. Quer dizer, o confronto entre racionalismo e empirismo é um dado da ciência moderna, da filosofia moderna. Não tem nada a ver com a antiguidade da Idade Média. Isso é para você dizer até que ponto a imagem que se tem desses períodos ela é falsificada. Mas ela não é só falsificada no sentido em que um sujeito escreve uma bobagem como essa, o outro escreve e isso é repetido. Não. Isto entra dentro da interpretação que nós fazemos dos textos. Quer dizer, nós lemos esses textos, ou os resumos desses textos, ou menções a esses textos, ainda dentro desse espírito. Então quer dizer que praticamente baixou ali uma cortina de fumaça entre a modernidade e os períodos anteriores. E essa cortina de fumaça não está só na universidade, nos livros, ela está na nossa mente. Nós todos, nós somos educados dentro desse panorama e a nossa visão não só da história, mas da estrutura da realidade está profundamente afetada por isso. Quer dizer, dificilmente você encontra uma pessoa que não acredita que só existem duas coisas no mundo. Existe o real e o imaginário. O real é aquilo que acontece na ordem física. O imaginário é aquilo que você pensa. E tudo aquilo que diz respeito à religião, a pessoa encaixa na esfera dos milagres e da fé. E todo mundo embarca nisso e não percebe que está sendo profundamente moderno e anticristão. Isso é completamente contrário à cosmovisão cristã. Daí a hipertrofia do elemento fé, que é também uma invenção do Kant. Então, por isso é mesmo que quando nós entramos nesses estudos de lógica, nós corremos um sério risco de entender tudo formalmente correto, mas deslocado do quadro de referências real. E eu vou lhe dar um exemplo aqui, como isso começou a acontecer e como todos os elementos que compunham a cosmovisão cristã foram se apagando do imaginário ao ponto de se tornarem, vamos dizer, puras matérias de fé, quando elas não eram. Ou eram matérias de conhecimento, que você podia chegar através de meios racionais, ou eram, pelo menos, eram dados de experiências que você podia obter através do uso correto da imaginação. Por exemplo, a imagem de Deus. O que você entende como Deus? Hoje se entende assim, existe um mundo físico, tal como descrito pela ciência moderna, e este mundo foi criado por um ser separado dele, chamado Deus.
Tem muitas pessoas que acreditam nisso e acham que isso é cristão. Ou seja, você está tomando o mundo físico como uma realidade básica. Quer dizer, o mundo físico tem sua própria constituição, ele é uma coisa independente, mas ele foi criado, entre aspas, por Deus. Bom, esta crença surgiu na Renascença. Antes ninguém pensava assim. Quando as pessoas falavam Deus, eles queriam dizer uma coisa muito diferente. Não é que existisse um conceito diferente de Deus, mas existia uma imagem diferente. Quando esta imagem começa a se dissolver, as pessoas já não conseguem entender o que a igreja está querendo dizer com Deus, então aparecem vários remédios de emergência. Um desses foi sugerido pelo Nicolau de Cusa, Nicolau Krebs, cardeal da cidade de Cusa, um dos grandes pensadores do período. E ele sugere o seguinte, não sei se vocês já viram esses quadros, ele faz um retrato de Jesus Cristo, quando o olho de Jesus Cristo parece estar olhando para você, não importando qual a direção desde a qual você o olhe. Não sei se vocês já viram isso. Então, Nicolau de Cusa sugere que esta é uma das maneiras de você começar a conceber uma outra imagem de Deus que é mais próxima da realidade efetiva de Deus. Ele diz, veja, quando você vai para a esquerda, ele está olhando para você. Mas a pessoa que está do lado direito também vê a mesma coisa. Isso aí contraria uma das propriedades fundamentais do olhar humano, que é a sua direcionalidade. Na verdade, hoje em dia, se tem um conhecimento mais preciso disso. E, na verdade, você sabe que a gente enfoca um único ponto. E que tudo em volta desse ponto está mais ou menos desfocado. Mas esse ponto é o centro articulador de tudo. Então, a visão humana não apenas é direcional, mas é eminentemente direcional. Então, quando você começa a olhar para aquele quadro, desde duas direções diferentes, tem uma outra pessoa olhando na direção oposta, e os dois estão sendo olhados ao mesmo tempo, fala, bom, aí você começou a conceber o que é Deus. Agora você imagina o seguinte, imagine que tem não só duas pessoas, mas todos os objetos da sala, todos eles estão sendo olhados ao mesmo tempo. Isso quer dizer que você tem, vamos dizer, uma visão que é, por assim dizer, pervasiva. Ela vai para todas as direções ao mesmo tempo. E não só aqui, mas em toda parte. E você, de repente, começa a entender que a sua perspectiva, a sua visão, é somente uma linha direcional no meio de um número infinito, né, de direções possíveis do olhar. E essas direções possíveis estão todas presentes ao mesmo tempo. Aí você começa a formar uma imagem mais concreta do que isso quer dizer com onisciência de Deus. Assim como este exercício, existiam muitos outros. Porém, um outro exercício é esse que eu lhes dei no começo, o exercício do necrológio. Então, o que é o necrológio? É você olhar a sua vida sob a categoria da mortalidade. Então, você projeta no futuro certas virtudes que você deseja encarnar, que embora você não tenha encarnado agora, são o que você agora realmente quer ser, tá certo? E a partir daí você descobre um padrão pelo qual você pode julgar os seus atos. Antes você não tinha esse padrão. Você tinha somente a opinião alheia. Tá entendendo? Ora, se você não tem um padrão do que você quer ser, você não tem como saber se você errou, se você se afastou ou se aproximou do que você acha que deveria fazer, tá certo? Então, essa é a mesma coisa que dizer você não tem consciência moral nenhuma. Você tem apenas a opinião alheia ou você tem uma listinha de pecados que o padre te deu. Se você vai no confessionário e vai pegar a listinha de pecados e dizer, olha, eu fiz isso não significa absolutamente nada. Porque não é uma verdadeira confissão pessoal. É apenas preencher um formulário administrativo. Ora, mas no instante onde você olha a sua vida sob a categoria da mortalidade, você começa então a enxergar a sua vida como uma curva inteira, que se dirige a um certo ponto e que é orientada pelo amor que você tem a certas virtudes, a certas qualidades. Então daí você sabe onde você falhou. Ninguém vai te acusar disso, porque ninguém percebeu isso. Só você sabe isso. Está no seu segredo. Exatamente ali que Deus está olhando. Está entendendo? Não há nenhum formulário externo, nenhuma ética externa que possa substituir isso aí. Toda a ética externa, as leis exteriores, elas valem para a ordem social, e não para a sua confissão, meu filho.
O ponto onde você... Agora, se você não é nem mesmo capaz de saber aonde você traiu a você mesmo, como é que você vai saber se você traiu a Deus? E você não sabe nem o que você espera de você mesmo, como é que você vai saber o que Deus quer de você? Então, através deste exercício, de você olhar a sua vida à luz de uma virtude acessível, aí você começa a compreender os pecados. Quer dizer, onde você traiu a você mesmo, traiu o seu próprio coração, e, portanto, traiu Deus. Agora, note bem, esta imagem não é o que Deus quer de você. É o que você quer de você. Mas é através dela que você pode compreender algo do que Deus quer de você. Por quê? Você vai ter que corrigir, não só corrigir a sua conduta à luz da sua imagem, mas vai ter que corrigir a imagem muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Porque você vai vendo o que ela própria tem de falso e deficiente à medida que você tenta realizá-la. Está compreendendo? Então, no início, você vai querer realizar um ideal seu. E depois, você acaba entendendo que aquele ideal não é propriamente o que Deus espera de você. Que aquilo não é o que Deus espera de você, mas é uma imagem do que Ele espera. E que você tem que corrigir a imagem à luz da realidade. Agora, eu digo, mas se as pessoas não fazem nem isso, com que cara de pau elas vão confessar seus pecados? Lá sabendo o que foi pecado, o que não foi. Quer dizer, claro, materialmente você sabe, você fez isso, você fez aquilo. Mas esses pecados não têm forma, nem hierarquia, nem tamanho. Então, que raio de exame de consciência é esse? Que você não é capaz nem de você mesmo apurar a gravidade relativa dos seus pecados. Está entendendo?